Antes mesmo de saber de onde vim, escutei os tambores. Foi ali, no compasso do congado, que encontrei as raízes que me faltavam. As festas de agosto de Montes Claros estão enraizadas no processo de desenvolvimento do município. Quando agosto se aproxima, não é apenas o clima que muda, é o compasso da cidade que se ajusta. Os tambores começam a ecoar à distância, os estandartes ganham forma e os grupos se preparam para mais um ciclo de fé, tradição e resistência. Ela exprime simbolicamente a sociedade montesclarense. Nos cortejos, você vê passar diante dos seus olhos a sociedade montesclarense. Tá? São os catopeiros, são trabalhadores, prestadores de serviço, e aí você tem a corte, que tem gente da classe média, da classe alta, e às vezes tem padre no meio, tem o exército, a polícia, então você tem a sociedade montesclarense simbolicamente passando frente aos nossos olhos. E é isso que faz com que, além de ser um retrato simbólico da sociedade montesclarense, o conjunto dos eventos aciona a nossa alma. O sincretismo é a marca das festas de agosto. Nascidas nas brechas da escravidão, há quase 2 séculos, a comunidade homenageia Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e o Divino Espírito Santo. Cada grupo carrega séculos de resistência, espiritualidade e cuidado com o que não se vê, mas se sente na alma. Eles estão limpando a energia da cidade. Eles manejam a energia, tanto que todas as religiões afro-brasileiras mexem com magia. Tá? A magia faz parte da religiosidade africana, de todas as populações africanas. E eles incorporaram isso no cristianismo. Ah, mas a gente não vê eles fazendo, porque eles não estão fazendo candomblé, não estão fazendo umbanda, eles estão fazendo um trabalho deles, que é muito simples. A cidade se preparou numa explosão de cores e devoção para receber as festas de agosto. Catopês, marujos e caboclinhos. Uma mistura cultural representando as 3 principais etnias que formam a nação. O negro, que veio da África nos porões dos navios negreiros. O branco, descobridor e colonizador. E o índio, a quem tudo pertencia e tudo foi tirado. E no último dia de homenagens a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e ao Divino Espírito Santo, fica a saudade e a expectativa para o próximo ano. A presença da cultura negra é notável nas festividades. Durante a celebração, a cerimônia de coroação resgata a identidade estrutural da África, posteriormente desarticulada no solo brasileiro. Nesse contexto, os reis africanos, transformados em negros escravizados no Brasil, reconquistam simbolicamente seu status de reinado durante os festejos. A participação dos catopês na festa de agosto desencadeia uma ressignificação ou tradução da tradição. Mamãe falava que quando tocava os tambores sentia na gestação, né? A gente pulsava lá. Então a gente, todos de casa, é catopê de berço, né? Desde da gestação da minha mãe. E desde o meu nascimento eu fui príncipe catopê, né? Igual o papai foi. E fui desenvolvendo catopê de fila. E com o passar dos tempos, né? O falecimento de papai. Antes, papai em vida eu era contramestre e depois que ele faleceu, me tornei o mestre. Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo. 3 nomes sagrados, 3 forças guiando os passos dos catopês, marujos e caboclinhos. Há quase 2 séculos, Montes Claros é percorrida pelos reinados negros, onde a fé, o corpo e a memória dançam juntos. Eu envolvi na festa de agosto desde a barriga de minha mãe, né? Que ela era filha do mestre João Farias, então desde que eu nasci eu participo das festas. Aí participando das festas, como dançante, participei na fila, fui porta-bandeira, voltei para a fila e até que meu avô adoeceu, não pôde levar o terno, levei o terno para ele 1 ano antes dele falecer e quando foi 10 de janeiro do ano seguinte,
ele foi e acabou falecendo. Aí foi quando eu me tornei mestre. Quando eu comecei a dançar, menina, foi um sufoco doido. Minha mãe era lavadeira de roupa, você entendeu? Para ela comprar uma calça e uma camisa para mim, ela lavou roupa 6 meses para comprar uma calça e uma camisa. Para lavar, para comprar. E isso é a promessa que minha mãe fez. Entendeu? Eu fui parar de dançar só quando eu morrer, não tem jeito, eu tenho que parar de morrer mesmo, tenho que parar de dançar mesmo. Mas as festas de agosto é tudo para mim. Por que sua mãe fez essa promessa? Você sabe como é que pessoas antigas, como é que era, né? Quando ensinava que tinha que ser aquela coisa, tinha que ser aquela coisa. Entendeu? Então minha mãe fez e eu não quero abandonar isso. Entendeu? Toda vez que eu falo que eu vou parar, eu lembro da minha mãe. Então eu não paro. Pelas ruas de Montes Claros, catopês, marujos e caboclinhos anunciam a chegada do sagrado. Conduzem as bandeiras de seus santos até a igrejinha do Rosário. Quando o mastro é erguido, começa o reinado. 3 dias em que a fé comanda a cidade. Os catopês de Montes Claros unem o catolicismo popular às tradições africanas. Suas raízes estão em quilombos, fazendas e comunidades negras da região. Com as roupas brancas, fitas coloridas e coroas de penas, inspiram a ornamentação das festas. Em 2 filas, o grupo é guiado pelo mestre e pelos porta-bandeiras. Antigamente, as roupas dos catopês eram feitas de saco de linha de estopa. Os catopês andavam descalços, né, e tudo. E ao longo do tempo foi modernizando no sentido de quê? De trazer mais brilhos, mais cores, uma indumentária, né, as vestimentas mais elaboradas, mas nunca perdendo a essência, né, aquilo que vem permeando aí ao longo dos anos. A marujada tem origem nas tradições portuguesas e na epopeia da nau catarineta. Suas apresentações reencenam confrontos entre mouros e cristãos, com ritos do fandango e instrumentos com pandeiro e rebeca. Vestidos de azul e vermelho, os marujos homenageiam o Divino Espírito Santo. A guarda simboliza a conversão dos negros sobreviventes de um naufrágio, que cumprem uma promessa em forma de dança. Algumas mudanças foram percebidas ao longo do tempo, mas a devoção é a mesma. Comecei tímido, mas quando cheguei lá, que eu vi aquela multidão, todo mundo olhando para mim, rindo, falando que estava bonita, aí misturou o entusiasmo que a gente também já cantava mesmo de natureza, né? Por causa das folias de papai. Então, do meu avô, a gente já cantava. E isso aí eu sempre soube que os marujos, os violeiros da marujada são da folia de reis coadjuvantes. Todos os marujos de viola, eles tocam na folia de reis, mesmo porque o sistema é sertanejo. A marujada ela é cantada de 2 vozes. Já vem do meu bisavô, avô, pai, então eu já completamente já faço parte da marujada desde pequeno. Eu agora, como patrão, eu me envolvi porque o meu irmão não quis assumir mais a responsabilidade. E para não acabar, eu peguei a frente da marujada. Para mim, nas festas de agosto como patrão significa tudo. Não como patrão, quando eu não era dançante também, quando eu era só dançante, para mim também era tudo. Porque quando chega no mês de maio, junho, que já vem os ensaios, então o coração já dispara, já começa aquela devoção, então para mim é tudo. Os caboclinhos representam os indígenas brasileiros e são devotos do Divino Espírito Santo. Usam penas coloridas, roupas vermelhas e brancas, arcos e flechas. A tradição com raízes indígenas foi sendo adaptada com o tempo. Hoje, quem lidera o grupo é Socorro, a cacicona, primeira a entrar nos cortejos, filha de mestre Poló. Como eu comecei a participar das festas de agosto, foi muita dificuldade para mim poder participar. Foi muito impedimento, mas um mestre, que era a cacicona, que era o Edmilson, que ele foi o mestre dos caboclinhos, né? Porque nas antigas não existia mulheres nenhuma aqui em Montes Claros. Quando eu entrei como um homem, parecia um homem também, né? Na época até o mestre Zanza falava, mulheres não podem participar dos catopês, que é só tradição homem. Conversei com o pai, eu era pequenininha, chorei. E pai, não pode, minha filha, você
Homem, mulher não pode participar. Aí eu cheguei lá, pai pegou e me colocou, conversou junto com o Dimilson, em frente de Dimilson, ela tá querendo participar desse caboclinho, como é que eu faço? Ô Joaquim, seria bom assim, eu tenho que conversar primeiro com todo mundo aqui se pode aceitar ela como mulher, porque aqui só tem homem. Só que aí Dimilson pegou e conversou com todo mundo, teve a reunião e tal. Quando foi no outro tempo que nós foi lá, no outro dia que nós foi, pai pegou e Dimilson pegou e mandou chamar pai. Ô Joaquim, tô precisando de falar com você. Traz socorro com você. Chegou lá, você, eu vou colocar você no meio aqui, como você tem um cabelo curtinho, você já tá parecendo um homem mesmo, porque meu cabelo era bem curtinho. Vou colocar você aí. Eu me colocou lá. Eu fiquei 2 anos participando das festas de agosto sem ninguém saber que eu era uma mulher. Escolhidos por sorteio na comunidade, os mordomos guardam as bandeiras dos santos durante todo o ano. A festa conta com 3, um para Nossa Senhora do Rosário, outro para o São Benedito e um para o Divino Espírito Santo. No início do ciclo, os grupos vão até suas casas buscar as bandeiras e levá-las até a igreja do Rosário. Algumas pessoas esperam décadas pela graça de guardar a bandeira por esse período. Ser mordomo do Divino é uma experiência fantástica, porque eu esperei 15 anos, né, para chegar esse momento de ser agraciado pelo meu mestre, né, o mestre Guga. Então, eu fui esperando e era outra pessoa, era outra e outra. Até chegou a minha vez, e assim, é fantástico, porque a bandeira ficou aqui em casa, né, durante um ano, abençoando minha família, abençoando meus amigos também. E agora, né, tá aberto para todos os ternos virem visitar, né, a bandeira, e os amigos, familiares, né, o pessoal do bairro. É muito importante, né, ser o mordomo, ter essa honra de ficar com essa bandeira durante esse ano. O meu caso foi um caso especial, porque assim, eu não esperava ter a honra de estar com a bandeira de São Benedito na minha casa, na minha família. Eu fui para a procissão, depois eu fui assistir a missa. Na hora que eu estava lá atrás, o mestre Vanderlei me procurou e me perguntou se eu queria ficar com a bandeira de São Benedito. Eu, com a fé que eu tenho em São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e Divino Espírito Santo, eu não pensei 2 vezes, eu aceitei ficar com a bandeira de São Benedito. Ela queria muito, porque São Benedito, ele é muito milagroso, né? Ele é o santo da fartura, ele era um cozinheiro, né? E aí minha filha, ela fez um pedido, né? Que só diz respeito a ela. Aí ela conseguiu a graça e a bandeira caiu nas mãos dela assim, sem ela nem ter pedido naquele momento. Foi no último dia de festa, no encerramento das festas. Aí ela pegou e nós estamos agraciados demais, né? Aí ela e o pai dela, eu, a minha família, as minhas sobrinhas, todo mundo junto, ajudando. E os netos, né? Todo mundo participando. Falar dessa tradição é falar de tradição ibérica, de tradição portuguesa, de falar de tradição que vem com os nossos colonizadores. Todas essas práticas religiosas que a gente vê hoje no norte de Minas tem essa referência. A gente traz isso do catolicismo e o que é mais bonito nessa tradição é que ela tem uma mescla africana, ameríndia, né, dos povos nativos e dos povos portugueses e espanhóis que aqui estiveram. Então, uma tradição católica. A gente pode falar que os mordomos, antigamente, a prática era bem diferente de que a gente vê hoje. Hoje você vê que eles são guardiões, então a bandeira fica aqui por um ano, e aí tem todo esse ritual, né, de visita, de entrega. Mas, assim, na essência mesmo, raiz era diferente, a prática era diferente, né? Essa bandeira era hasteada, tinha toda aquela tradição de ir lá, roubar. Essas pessoas, elas eram meio que anônimas. As pessoas não tinham conhecimento de quem fazia essa prática e isso era revelado no dia da entrega, de hastear. Hoje, com a modernidade, no mundo contemporâneo, essas práticas elas foram ressignificadas, né? Como que a gente vê aqui hoje. Então, ele não roubou a bandeira, ele já tem uma lista, já tem toda uma outra roupagem, né? Esse processo, esse ritual de bandeira, onde ele foi guardião por um ano e agora, nas festas de agosto, ele vai fazer essa tradição de levar, de hastear lá na igreja do Rosário. A visita aos mordomos é regada de devoção, fé e gratidão ao santo homenageado. Nesse período, os anfitriões capricham na refeição
oferecendo alimentação aos que chegam para louvar e celebrar. Essa é uma coisa muito gratificante para a gente, que é através deles aí que fortalece a gente, para a gente poder ir na casa deles, que nem um dia de hoje, para a gente estar participando e saudando nossa bandeira aí, que é o nosso principal guerreiro aí, que é São Benedito, e sempre está mais vezes aí na luta e no dia a dia, que nos protege, né? Nosso trânsito santo protetor. Essa visita para a nossa primeira marujada é uma honra, porque o Divino é o santo padroeiro da nossa marujada. E a tradição, as festas começou com o meu bisavô, no caso. Meu bisavô lá de Portugal, meu bisavô era tropeiro. Aí trouxe de lá para cá e passou para o meu avô, do meu avô pro meu pai. Aí, como navio, esse negócio, o santo padroeiro era o Divino Espírito Santo. A participação na festa segue um calendário preciso, com a presença dos 6 ternos em datas ligadas aos santos de devoção. Aos sábados à noite, os grupos visitam os mordomos, que guardam as bandeiras em casa. No final de julho, começam as visitas aos festeiros, responsáveis pela estrutura do dia. Eles vão de famílias tradicionais a políticos, num recorte social diverso que ajuda a sustentar a festa. O festeiro é aquele que, durante a preparação da festa, recebe os dançantes, né, numa manifestação de visita ao rei e à rainha. E durante as festas de agosto, o festeiro também acompanha o cortejo, também oferece a alimentação para os dançantes, né, de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo. O papel é de oferecer e ofertar a nossa dádiva, aquilo que a gente pode ofertar como agradecimento à cidade que nos acolhe. Entre todos os rituais das festas de agosto, o levantamento do mastro carrega uma força simbólica única. É o momento em que a fé se torna gesto, quando a bandeira do santo é erguida diante da Igreja do Rosário. Ali se expressa a mais profunda devoção. A cada dia, o mastro anuncia também o próximo homenageado, sinalizando que a festa continua movida pela fé e tradição. Os catopês, quando eles estão levantando o mastro, as pessoas não prestam atenção nisso. Aliás, elas nem abrem o corpo delas para perceber as coisas. Eles levantam o mastro, eles começam a tocar. Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva o Divino! Viva os catopês presentes e ausentes! Os catopês presentes e ausentes. Os ausentes estão enterrados. E o mastro tem fiado na terra. Aí você já faz a conexão. Viva os presentes. Aí eles começam a girar 3 vezes. Quando você gira 3 vezes no sentido anti-horário, você está limpando as energias. E quando você gira no sentido horário, na quimbanda, que fala a linha da esquerda, você está manipulando as energias negras. Na direita. Aí você está manipulando as energias, mas aí quem não, sabe? É um canal de energia que desce, e que sobe, e que espalha. Que se você tiver com o corpo aberto para perceber isso, para sentir, você sente. E aí eles vieram limpando a cidade, aí eles espalham a limpeza que eles fizeram na cidade inteira. Mas antes de tudo isso, tem a história que ainda não te contaram. Quem pisa neste chão, pisa também em séculos de resistência.